Boa noite, queridos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Que bom ver a igreja cheia, mesmo em tempos de feriado, né? Esse é o sonho, né, de todos nós aqui, de realmente vermos um tempo assim, e esse tempo chegou, graças a Deus, né? Não vai ser um feriado que vai nos afastar da presença de Deus, amém? Você está feliz por estar aqui hoje? Amém, eu também estou bem feliz, muito feliz, e espero realmente que você receba tudo aquilo que Deus preparou para o seu coração nessa noite, tudo aquilo que Deus tem. Queria que você abrisse a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 14. Queridos, pastor Ney hoje e a pastora Márcia estão em Joinville, ministrando lá na igreja do pastor Daniel, amém? E eles vão estar aqui, acho que na terça-feira eles retornam. Então ore por esse retorno deles aí, tá bom? Então, querido, você que anota essa ministração, ela tem o título Deus conta com você. Deus conta com você, amém? Vamos lá, Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebeste um espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Amém? Pai querido, te agradecemos por essa noite especial, por cada vida que pisou nessa igreja. Pai, em nome de Jesus, aqueles que entraram nesse local, Pai, sejam cercados pelo Teu amor, ó Deus, cercados pelo Teu Espírito, Senhor, que o Senhor possa falar muito mais que as minhas palavras possam falar, e ela atinja profundamente as vidas, os corações e as realidades, pelo poder do Teu Espírito sejam renovadas, e um novo tempo que nós cremos que chegou, que seja realmente transformador a partir de hoje, na vida de cada um dos meus irmãos e da igreja como um todo. Em nome de Jesus, nós te adoramos e glorificamos pela Tua presença e por tudo que o Senhor é, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Que gostoso estar na casa de Deus, que gostoso é ouvir essas palavras. Parece que cada versículo desse, não sei para vocês, mas quando a gente vai lendo, parece que ele vai entrando, ele vai mexendo conosco. E esse é o Espírito Santo que está dentro de você, ouvindo essas palavras, e vai transformar a sua vida, em nome de Jesus, num novo tempo. Queridos, uma das coisas mais lindas da vida é a paternidade. Paternidade, a maternidade, vamos contar junto, como um todo. Hoje eu estou com meu pai aqui também, que meu irmão está lá atrás, né, com meu pai hoje, né, e eu estou falando sobre paternidade, ele nem sabia, né, que ia falar sobre pai, sobre filho, né, e ele está aqui hoje. Glória a Deus pela tua vida, pai, obrigado por tudo que você é. E uma das coisas maravilhosas, né, na nossa vida, eu queria saber quantos são pais aqui. Ergue a mão bem alta assim, olha só que lindo, quantos pais, bem alto. E você que não é, você vai ser um dia em nome de Jesus, né? Mas com certeza você não precisa ser pai, né, para ouvir essa palavra. Todos nós somos filhos e filhas, e é sobre isso que eu ia falar, filhos e filhas nesse lugar. Então, como pais, nós temos tantas responsabilidades, como temos tantas preocupações, os nossos filhos muitas vezes nem imaginam o que nós estamos passando. É assim que acontece. E nem preciso muitas vezes saber, né? São coisas nossas, como casal, em Deus. Mas algo que Deus faz, nós passamos por tantas coisas. E eles, quando são pequenos, né, principalmente, eles não têm tantas responsabilidades, eles não têm tantos problemas, né? E eles descansam tranquilos. A gente vê às vezes uma criancinha pequena dormindo tão tranquilo, a gente fala, nossa, como é bom ser criança, né? Quantas coisas assim que eles não passaram ainda. Mas o que eu queria dizer é isso, que esse descanso de alguém, assim, de um filho, é algo maravilhoso, porque ele sabe que o pai vai suprir. Ele não fica preocupado, porque ele sabe que do pai ele está cuidando de tudo, e ele não precisa se preocupar com isso mesmo, naquele momento. Mas assim, o filho, de repente, num certo momento da vida, precisa crescer.
Ele precisa ter contato com essas coisas que nós adultos vivemos, né? E a partir disso, precisa ter uma mudança na sua vida. E uma das maiores provas para um pai, da maturidade do filho e do amor desse filho pelo pai, é quando esse filho começa a ter atitudes que engrandecem. O pai, o caráter do pai está sendo revelado pelo filho. As práticas que o pai ensinou estão sendo praticadas por esse filho que antes tinha uma vida tranquila, mas agora ele espontaneamente ele reage ao mundo, aos problemas, tomando iniciativas, assumindo suas responsabilidades, não mais obrigado a fazer as coisas que o pai ensinou, mas ele faz porque ele ama o pai, porque ele vê que é correto, ele vê que isso é bom, e ele começa a fazer, e ele faz isso de uma forma natural, por amor ao pai. Ele faz isso por gratidão, por tudo que o pai fez, então ele começa a fazer, porque o pai já fez. Porque ele entendeu que chegou a hora, chegou o momento, sabe, dá aquele clique assim, para você começar, é a tua hora, é o teu momento de você fazer também, de você cumprir o seu propósito. E nós sabemos que cada filho, todos nós temos um propósito, o propósito é o que nós nascemos para ser. O que nós nascemos para fazer, e cada um de nós tem um propósito individual. Por isso, como eu já disse outras vezes, não adianta eu viver o propósito do meu pai, é o meu propósito. Não adianta eu viver o propósito do outro, é o meu propósito. Porque Deus tem um propósito para cada um, assumindo a sua identidade. Você é único, quando você tem teu RG, é só você. Não tem outro ali igual você é único, essa é a sua identidade. E quando nós falamos do RG, do nosso documento de identidade, é algo muito, muito legal, porque ali está o teu nome completo, está a tua filiação, de quem você é filho, né? E existe uma assinatura, vocês quando viram essa identidade, existe uma assinatura atrás, e ela torna esse documento válido. Ela torna esse documento como verdadeiro, e nós também temos uma identidade espiritual. A identidade do nosso espírito, ela diz que nós somos filhos de Deus, que você é filho de Deus, você é filha de Deus, essa é a sua identidade espiritual, assinada embaixo com o sangue de Jesus, a assinatura pelo sangue vertido naquela cruz, dizendo que realmente isso é válido, isso é verdade, isso é verdadeiro, nós somos filhos de Deus, através do sangue de Jesus. E algo interessante que nós começamos a ver, e também precisamos lembrar, que muitas vezes nós desconhecemos ou esquecemos de algumas coisas, ou não damos tanta importância, de que nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. É comum nós ouvirmos, todos são filhos de Deus, todos são. Não é uma verdade bíblica isso. Apesar de que Deus quer isso, Ele sempre sonhou através das gerações, que todos realmente se tornassem filhos, que sejam filhos de Deus, essa não é uma verdade bíblica. Pois em primeiro lugar que nós poderíamos pensar, sem olhar tanto para algo específico, mas se realmente fosse isso, o próprio Deus não diria que Ele ia mandar para morrer no nosso lugar o seu único filho. Como que todos são filhos se Ele mandou o seu único filho? Mas nós sabemos toda a história da humanidade, em que esse único filho precisou vir ao mundo e mudar a nossa história, e por causa disso hoje nós também nos tornamos filhos de Deus. Nós podemos nos tornar filhos de Deus. 1 João 5,1 fala que todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Gálatas 3,26, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 4,7, portanto tu não és mais escravo, mas é filho, e sendo filho é igualmente pleno herdeiro, por decreto de Deus. Sem Jesus nós éramos escravos, nós não éramos filhos. Nós éramos filhos do diabo, o nosso lugar, o nosso destino era o inferno, se não fosse por Jesus. Entretanto, Jesus vem e morre no nosso lugar, Jesus, Ele paga uma dívida que era nossa e que nós não poderíamos pagar, Ele nos chama de filhos, Ele nos oferece o seu Espírito, Ele fala que vive dentro de nós, vem habitar dentro de nós. E esse primeiro versículo que nós lemos em Romanos 8,14 fala, pois todos os que são guiados por esse Espírito, esses são filhos.
Os que são guiados por esse Espírito que Deus nos mandou, que mandou para que vivesse dentro de nós. Então, se nós somos filhos guiados por um Espírito de Deus, nós precisamos ouvir esse Pai. Nós precisamos obedecer a sua voz. Nós precisamos estar atento à sua direção, o seu jeito que fala, eu preciso que você se transforme, que você seja uma nova criatura, não quero que você mais seja assim, porque Ele está dentro de nós e Ele vai estar dirigindo a nossa vida, guiando. Esses são filhos, os filhos obedecem os pais. Aquele filho de verdade, ele ouve a voz e ele obedece. Então agora todos são filhos? Não, ainda não. Jesus morreu por todos, sim ou não? Sim ou não? Jesus veio para salvar todos, sim ou não? Mas João 1,11 fala assim, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Essa realidade aqui que João descreve, né, o discípulo João descreve, era uma realidade da época de Israel, mas é uma realidade para todos nós e por todas as gerações. Porque Jesus veio para nós, mas nem todos recebem, nem todos querem Jesus. Nós vemos isso toda hora. Nem todos creem nele, nem todos o aceitam, nem todos o reconhecem como filho de Deus. Nem todos são reflexos dele no seu dia a dia. Mas o filho aceita, o filho é aquele que honra, o filho é aquele que obedece, o filho é aquele que ama o pai. Esse é o filho de verdade. Mas e agora, como é que nós vamos fazer? João 1,11 fala isso, mas de repente Jesus vem e fala em João 1,12, a resposta para nós e o que nos deixa mais felizes. Mas a todos o quanto receberam, a todos os que creem no seu nome, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós temos uma saída para nós. Nós podemos nos tornar filhos de Deus sim, nem todos são, mas todos aqueles que o recebem, Jesus, creem no seu nome, aqueles que creem no seu nome e o recebem, o próprio Deus dá o direito para nós. Nós não tínhamos esse direito, mas Deus dá o direito, se nós o reconhecermos como nosso Senhor e acreditarmos nele, a nos tornarmos filhos de Deus. Não somos mais escravos, o nosso destino não é mais o inferno, queridos. Nós temos um destino em Deus, um destino que é o céu. Essa é a resposta para mim e para a sua vida. Amém? E se nós podemos hoje nos tornar filhos, é porque antes nós não poderíamos. Antes nós não éramos filhos. Nós não éramos filhos. Mas quando cremos e recebemos Jesus, assim nos tornamos. Como eu falei, éramos escravos. Escravos não têm direito a nada. Ainda mais de um Deus mau, que era o próprio diabo, que era o Senhor da nossa vida, antes de nós acreditarmos, crermos e entregarmos nossa vida a Ele. Mas agora, Ele nos dá o poder. Imagine Deus dando um poder para você, dando um direito, um decreto. Você não é mais do diabo, você é meu filho, é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E o filho obedece, o filho ama, o filho escuta o pai, e o filho zela, faz tudo com excelência. Esse é o filho que Deus quer. Então, será que todos são filhos hoje? Se não somos esse filho, precisamos ser, em nome de Jesus. Continuando nossa leitura de Romanos 8, no versículo 15. Não somos mais escravos do pecado, mas agora recebemos o Espírito de adoção, através do sacrifício de Jesus, que podemos chamar de Deus de Abba. Abba significa paizinho, é uma intimidade agora. Você como filho, você não precisa falar, ei, você que está lá em cima, você é o cara lá de cima. Não, você chama ele de pai, porque você é filho. E filho tem intimidade com o pai, chamar de paizinho, papaizinho, vem aqui. Esse é o nosso Deus. Romanos 8,16 diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos. Agora, então, quando eu entrego minha vida a Deus, eu reconheço Jesus como o meu Senhor, e o sacrifício, o Espírito de Deus habita em mim, esse Espírito começa a falar para mim, que eu sou filho. Acredita, você é filha, você é filho. Esse Espírito está dizendo o quão você é amado, o quão você é importante, você não é qualquer pessoa, você não é um alguém,
Você é alguém com uma identidade, não só nesse mundo, mas principalmente em Deus. Nós queremos que o nosso nome está escrito naquele livro lá no céu. Um dia nós estaremos lá, a nossa identidade vai ser pega e vai ser comparada com um livro. Esse nome está aqui. Esse nome, os filhos estão aqui, e esse nome confere, porque ele foi assinado com sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Não tem nada mais precioso. A hora que você e eu entendermos isso, nada nos segura mais. A derrota não nos segura, a ansiedade, a depressão, o mau humor, nada nos segura, porque nós somos filhos amados do Deus Todo-Poderoso. E esse espírito da convicção que eu sou filho, a certeza que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,17, não escravos, mas filhos de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo. Então, quando nós entendemos a nossa identidade de filho, nós nos incluímos na cruz. Nós sabemos que Jesus pagou o preço no meu lugar, era para mim, estava lá, mas Ele está lá no meu lugar e pagou o preço e Ele morreu no meu lugar. Agora eu sou redimido, eu fui comprado novamente pelo Filho de Deus, eu estava lá, então eu morri com Ele e Ele venceu. Então, se Ele morreu e venceu, agora eu venço com Ele. Eu sou um vitorioso juntamente com Cristo, eu me aproprio dessa herança, e essa herança que o próprio Deus preparou para mim através de Jesus, que é a vida eterna. Essa é a maior herança. Além de nos chamar filhos para viver uma vida abundante na terra, Ele diz que nós somos filhos, herdeiros juntamente com Cristo de uma herança celestial, uma glória eterna. Romanos 8,18 diz que nada que possamos passar nesse mundo, fala ali, se compara ao que Deus tem para nós. Então, querido, nem toda dor, não é a aflição, não é a angústia, não é a perda, não é o desespero, não é a alegria, não é as realizações, não são as vitórias desse mundo que se comparam a tudo aquilo que Deus tem para que nós possamos viver um dia e agora na nossa vida, quando nós nos tornamos filhos de Deus, filhos. E nesse capítulo 8 todo de Romanos que nós lemos, essa carta de Paulo, ele nos apresenta de uma forma clara ali a nossa adoção, como nós falamos, como filhos e herdeiros adotados de Jesus, digamos assim. E sabendo que todos nós vivemos cercados por esse mundo mal, por esse mundo de pecado, todo momento tentando nos tirar desse propósito de Deus. Nós sabemos que através de um novo nascimento, numa mudança de comportamento, numa decisão pessoal que eu preciso ter, você precisa ter na sua vida, nós passamos de criatura para filhos de Deus, de escravos para livres. Você é livre. Não deixe o inimigo dizer que você não é nada, que você não consegue, que eu não sei por que a minha vida não vai. Declara para ele que você é filho, filho herdeiro de uma herança do Pai que tem tudo nas suas mãos. Ele é o dono de tudo. O nosso Deus é o Criador, Ele tudo sabe, Ele sempre foi, é e será. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos pôr em prática essa Bíblia, essa realidade. Não são apenas letras, mas é o poder de Deus que transforma as vidas, e ela precisa transformar a sua vida hoje. Não podemos viver mais como derrotados, mas como vitoriosos em Cristo Jesus. Então, queridos, Romanos 8,19 é o que eu gostaria de destacar mais nessa noite, que é o último versículo que nós lemos. Romanos 8,19, deixa aberto nesse lugar. E fala ali que um filho que ama, o que esse filho que ama seu pai, ele precisa fazer com essa liberdade que Deus deu. Romanos 8,19 diz assim: porque a criação aguarda ou anseia com expectativa pela revelação, pela manifestação dos filhos de Deus. Tem uma outra versão, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que eu achei muito interessante, que diz assim: o universo todo espera, com muita impaciência. O universo todo espera com uma impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Assim fala essa versão. Desculpe. E essa expressão, manifestação, que aguarda a manifestação dos filhos,
É algo que estava escondido e que de repente precisa vir à tona, vir à luz. É algo que precisa ser colocado por mim, por você para fora. Nós precisamos colocar alguma coisa que está aqui dentro para fora, precisa ser mostrado. Alguma coisa precisa ser conhecida pelo mundo, pela natureza, pela criação. Precisa ser revelada. E quando nós expressamos não apenas por palavras, nem por sentimentos, mas por atitudes, nós começamos a revelar a natureza de Deus ao mundo. Quando eu e você, filhos de Deus, começamos a expressar Deus dentro de nós, Ele não ficando dentro só, mas Ele saindo, sendo revelado, há uma transformação no mundo, e é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Nós sabemos que Deus, quando criou Adão e Eva, e aconteceu todas aquelas coisas, Deus, no princípio, Ele tinha uma vontade maravilhosa de fazer com que Adão e Eva, e a partir deles, houvesse uma expansão no reino, eles fossem agentes que transformassem o mundo, com atitudes que glorificassem a Deus. Mas nós sabemos a atitude que eles tiveram, foi uma atitude distorcida, negativa, uma atitude corrompida, e a partir disso, algo diferente aconteceu. Essa expressão não foi da forma que Deus queria, mas Jesus foi mandado, como nós falamos, através de uma atitude de amor do próprio Deus. E ao expressarmos essa manifestação hoje de quem Deus é, a criação, copiando tudo aquilo que Deus gostaria lá do princípio, reproduzindo essa expressão do amor de Deus a tudo aquilo que Ele criou, essa é a vontade de Deus. Nós sabemos que esse versículo que nós lemos, Romanos 8,19, se nós formos olhar do original, da interpretação, desse texto, que a criação aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Se você for ver lá nos manuais bíblicos, fala do momento em que Jesus vai voltar pela segunda vez, em que os filhos de Deus serão manifestos quando Jesus voltar, e que por causa do homem e da mulher pecarem, no Éden, toda a criação, tudo que Deus criou também entrou no pecado que Adão e Eva cometeram, todo mundo, essa é a interpretação que está lá naqueles livros. Mas, queridos, nós não seremos filhos somente quando Jesus voltar. Nós não seremos somente vistos os filhos de Deus somente quando Jesus aparecer para vir nos buscar pela segunda vez. Nós já somos filhos hoje. Jesus fala que nós somos hoje, e nós precisamos manifestar essa glória do Senhor hoje, não precisamos esperar mais. Então, os filhos de Deus, eles precisam entender que são filhos primeiro, para que comecem a manifestar essa glória de Deus já. A pressa do Senhor para que você se manifeste como filho ao mundo, por onde você for. Existe um texto de Abacuque 2,14, que fala assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Haverá um tempo, e eu creio que esse tempo já é hoje, que esse conhecimento da glória do Senhor já está enchendo a terra, amém? Vocês creem nisso ou não? Está enchendo, algo diferente está realmente acontecendo aí. E Paulo fala algo interessante que complementa esse texto. 2 Coríntios 4,6 fala: e Ele mesmo brilhou nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, Abacuque diz que a terra vai encher da glória de Deus através da face de Cristo. Quem é a face de Cristo hoje? Você, sou eu, somos nós. Nós somos, então, a manifestação da glória, da face de Jesus na vida das pessoas hoje. E é assim que nós precisamos ser no mundo. Então, queridos, nós precisamos refletir na nossa vida diária. Nós precisamos refletir nas nossas palavras. Nós precisamos refletir Jesus e a sua glória nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, no nosso caráter. E nessa glória de Jesus que as pessoas precisam ver, para que a criação possa experimentar também, já que ela anseia ardentemente pela manifestação, vai vir de nós essa manifestação. Porque Jesus é um modelo perfeito de filho, e Ele expressou sua glória, e nós precisamos olhar para Jesus, o que Ele fez, nós precisamos imitá-lo. E quanto mais parecido com Ele nós formos, mais cheios da sua glória, e mais nós vamos expressar essa glória a quem realmente precisa.
mostrando ao mundo quem Ele realmente é. O mundo não conhece Jesus, não conhece Deus e quem Ele é, mas ele pode reconhecer Jesus através de você e do seu caráter, que manifesta essa glória de Deus. Como nós temos manifestado na nossa vida, o nosso caráter diante da natureza, da criação, diante do mundo. E há uma importância nisso. Então, o nosso sentimento de filho e o nosso amor ao nosso Pai, através das nossas atitudes, vai fazer com que haja uma manifestação da glória do Senhor a toda a criação. Vai depender de mim e de você, essa é a sua hora, essa é minha hora de manifestar essa glória. Continuando um trabalho que Jesus já veio fazer, agora é a nossa vez, é a nossa parte. Eu não sei se você sabia, se você não sabe, eu vou te contar algo que vai acontecer nesses próximos dias. Nos próximos dias, nossa igreja vai entrar num momento diferente. Se existia um fogo aqui, agora vai incendiar esse lugar, em nome de Jesus. Porque nós vamos nos envolver num projeto muito grande, em que você não vai ficar só sentado aí, você vai fazer alguma coisa e você vai poder ter o privilégio, a oportunidade de manifestar essa glória que Deus já colocou na sua vida, porque Ele conta com você. Nós vamos começar um tempo de voluntariado nessa igreja, com vários departamentos, com vários momentos que você pode trabalhar lá no estacionamento, se você quiser, você pode trabalhar no jardim, você pode ser um voluntário aqui dentro, ajudando, você pode ser um voluntário na manutenção, você pode ser um voluntário nos eventos, você pode ser o que você quiser embaixo da graça de Deus, nesse lugar. Porque tudo aquilo que Deus fez para você tem um propósito. Se você falava, mas eu não faço nada, eu gostaria de fazer, então essa é para você, essa é a oportunidade. Todos nós vamos ter a oportunidade, o privilégio de fazer algo por Deus, pelo nosso Pai. Não porque nós vamos ter algo em troca, nada disso, mas porque nós entendemos que nós somos filhos e como os filhos nós queremos agradar o nosso Pai. Amém? É por honrar esse Deus, para demonstrar esse caráter de filho às pessoas, é mostrar o próprio Cristo em você através do amor às outras pessoas, a cada um que entrar nesse lugar, demonstrar seu amor ao seu irmão, às pessoas lá fora, no serviço social que vai ter fora daqui, com muitas áreas, muitas vertentes que nós vamos ter, nos hospitais, nos asilos, né? Em creches, em favelas. Então nós vamos começar algo diferente, para que você se engaje junto conosco, e você vai ser importante, e você vai poder mostrar o quão filho você é, e quão você ama o seu Pai, amém? Então, desde que o pecado entrou no mundo, né, toda a criação geme, fala ali, a criação geme porque ela está oprimida debaixo de um jugo que Adão e Eva entraram, né, fizeram aquilo, e esse pecado entrou e não afetou só a gente como ser humano, mas a toda a criação de Deus, como eu falei. E 2 Coríntios 4:4 diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Além de manifestarmos com a nossa vida, com o caráter de Cristo, do Espírito Santo que habita em nós, nós precisamos manifestar de acordo com a palavra de Deus. Como eu falei, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. É assim fala Romanos 1,16. Então nós precisamos fazer a diferença na vida com as nossas atitudes, servindo como parâmetro da nossa vida a Bíblia, a palavra de Deus, que é o poder dele. E as nossas atitudes pautadas nisso, as pessoas vão ser atraídas, porque não sou eu que estou fazendo, é algo que existe dentro de mim, a própria palavra, aquilo que Deus é, manifestando quem Ele é através, né, na vida das pessoas, não por causa de mim, mas por causa da palavra de Deus que está em mim, por causa do Espírito de Deus que habita em mim, e isso contagia as pessoas. Não sou eu, é aquele que habita em mim, amém? É aquele que habita na sua vida. Então você sendo transformado dia a dia, e um Espírito que molda você, que diz que você é filho, que você é amado, e você se sente esse filho, você começa a fazer, a externar um céu que habita dentro de você, pela palavra de Deus. Nós temos um exemplo
muito legal, né, que é Êxodo 34, fala sobre Moisés. Vocês conhecem essa história. Moisés resolveu subir num monte 40 dias, ele ficou lá na companhia do Pai, conversando com ele. Deus falava com ele lá 40 dias, e o povo lá embaixo. De repente ele desce com a face resplandecente, era como uma luz. O rosto de Moisés era como uma super lanterna gigantesca, como um sol, e as pessoas olharam para ele e ficaram com medo, tanto é que ele teve que cobrir o seu rosto para poder falar com as pessoas, que as pessoas ficaram com medo daquilo. A glória estava tão grande nele, na face dele, que as pessoas ficaram naquele primeiro momento com medo, ele precisou cobrir. Quando você buscar Deus, Deus vai encher o seu rosto, o seu coração, todo o teu ser da glória dele. Não precisa ficar com medo se as pessoas olharem para você, quem é esse ser que está aí, quem que é esse, né? Tão assustador de repente, porque a glória é algo gigante na vida de alguém. Mas isso nos mostra que nós precisamos retirar a venda que tem dentro de nós. No sentido de nós nos despirmos de quem nós éramos, de sermos moldados a cada dia, curados de tudo aquilo que nós somos, mas ser cheios dessa glória de Deus que contagia as pessoas. E quanto mais perto de Jesus nós estivermos, quanto mais intimidade com Ele, cheios dessa glória seremos, e vamos manifestar Jesus às pessoas. E nós podemos fazer isso. Porque João 14:12 diz assim: aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Querido, Jesus aqui está falando comigo, está falando com você. É para nós que Ele falou isso. Nós somos chamados de filhos hoje por causa de Jesus. E o mundo aguarda a tua manifestação, que você soltar tudo que você tem aí dentro, que Jesus já colocou, que o próprio Espírito colocou, porque você que conhece precisa externar isso, a fim de que aqueles que ainda não conhecem possam conhecê-lo e possam amá-lo, assim como você o ama. Nós precisamos continuar aquilo que Jesus fez, e nós precisamos ser esses agentes transformadores. Imagine você sendo o braço de Deus, as mãos de Deus, os olhos de Deus, você sendo os ouvidos de Deus, você sendo as pernas de Deus, os pés de Deus, indo por onde Ele gostaria que fosse, e você vai, e você faz, como fosse um prolongamento de Deus. Deus fala e você faz, Deus te pede e você obedece. Ele fala: filho, eu preciso que você vá naquele lugar, fala de Jesus para aquela pessoa. Hoje eu preciso que você, está vendo aquela pessoa ali, eu preciso que você dê um abraço nela hoje, porque ela precisa do meu amor. Eu quero que você seja o meu braço hoje. Eu quero que você seja as minhas palavras também, para falar para ela isso, isso e isso. Ele vai poder usar você dessa forma. Ele quer usar você assim, amém? E quando nós servimos, nós amamos pessoas, nós servimos ao mundo. Nós precisamos servir enxergando Deus na vida das pessoas, não vendo só suas falhas. Isso não é uma visão, não, vamos começar uma nova visão, não tem nada de nova visão. Na verdade, isso é um estilo de vida que nós precisamos ter na nossa vida, o estilo de vida, que até chegar ao ponto que isso seja algo normal em mim e você. Contribuir para essa transformação por meio do serviço, de servir como reflexo de Jesus. Fazemos porque nós o amamos, como eu falei. E essa é a mais pura verdade. Nós podemos ter toda a certeza na nossa vida que Deus muitas vezes usa o serviço na casa, o voluntariado, você fazer alguma coisa a alguém para trabalhar na sua vida, é ou não é? Quantas vezes você foi, de repente se colocou para ajudar em algo na igreja, na casa de Deus, com as coisas de Deus, que você ficou mais feliz do que talvez aquela pessoa para quem você estava ajudando, porque Ele usa dessas coisas para nos beneficiar. Então todo aquele que tiver a oportunidade, o privilégio de servir pessoas, vão experimentar dessa verdade, dessa realidade que é transformadora para a nossa vida em primeiro lugar,
para depois transformar os outros, mas precisa de um agente transformador, de uma mão, de um braço, né, de uma palavra que vai sair de nós. Atos 20:35 fala assim: porque melhor é dar do que receber. A NVI fala, eu acho mais legal isso, fala: há maior felicidade em dar do que receber. Você é mais feliz porque você dá, porque você se doa. Eu não preciso só esperar receber, mas eu preciso ser esse agente que vai e que faz, porque eu vou ser muito mais feliz. Talvez a alegria na sua vida não é plena porque você só está recebendo hoje. Por que não experimentar essa felicidade fazendo alguma coisa por alguém, por um irmão? É a hora, esse é o seu momento, amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quase todo mundo, isso eu fico feliz. Ser um filho, um voluntário, um servo de Jesus é caminhar com coerência entre a fé e as obras, porque Tiago 2,26 fala: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Precisa haver um equilíbrio entre a minha fé, as coisas que eu creio e o que eu faço, nas minhas atitudes. Então você deve concordar comigo. Se todos os seguidores de Jesus fizessem alguma coisa, fossem essa mão, esse braço de Deus, não estaríamos vivendo de uma forma tão ruim no mundo. Com certeza, muitas coisas não seriam como elas são, se cada um de nós estivéssemos fazendo aquilo que Jesus faria. Com certeza não. Já foi feito muito, mas há muito mais para se fazer. Eu creio que agora é esse momento que nós vamos viver tudo isso na vida dessa igreja. Então, 2 Coríntios 5:20 fala: portanto, sede embaixadores de Cristo. Embaixador é aquele que vai em nome de alguém. Você precisa vir em nome de Jesus, em nome do Deus, do Senhor dos Exércitos, daquele que amou o mundo. Você precisa ser um porta-voz desse alguém, que é o próprio Deus, amém? Aonde? No seu trabalho, na faculdade, na escola, na família, nas ruas, nas conversas. Você precisa ser embaixador das suas decisões. Quantas decisões nós temos tomado porque nós tomamos sozinho e de repente existe um embaixador querendo que você transmita, que você faça algo diferente. Nós somos embaixadores de Cristo, filhos de Deus. E nós precisamos fazer isso e alcançar vidas através do voluntariado e do amor que nós vamos começar a fazer de uma forma mais intensa agora, amando as pessoas. Porque a natureza de Deus é amar, Ele é amor, Deus é amor. Nós sabemos disso. E porque Ele é o amor, Ele se doa, Ele faz alguma coisa pelo próximo, Ele ama, Ele abraça, Ele chora junto se precisar, Ele está ali do lado. E aquele que ama serve, e faz porque carrega uma natureza de Deus, porque se Ele já habita dentro de nós, o amor já existe dentro de nós. E quando nós amamos, nós fazemos todas essas coisas. E Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Ele só pensou que amava. Eu tenho um sentimento por esses pecadores. Não, ele agiu com atitude. Ele enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele fez. Ele não só dizia que Ele amava a gente, mas Ele deu o seu melhor por amor a nós. Ele fez. 1 João 4,8: quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós não amamos as pessoas. Por isso, então, se Deus habita em mim, o amor habita em mim, e eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa. O amor precisa ser o único combustível que a igreja tem, que vai acender o fogo dentro de nós, nessa casa, para fazer mais, assim como Jesus quer que nós façamos. É o amor, o combustível único, sem interesse nenhum. Que quando amamos, nós não queremos nada em troca. Porque quando nós amamos de verdade, nós servimos com dedicação, nós servimos com excelência, com zelo, com constância. Pode observar,
quando nós servimos de uma forma correta, dessa forma que Deus quer, nós vamos sair com certeza realizados, muito mais do que palavras podem expressar. E quando nós servimos com amor, as tarefas não ficam tão difíceis. Quando você serve com amor, seu irmão do lado serve com amor, tudo fica mais fácil, porque a gente une o seu amor com o meu amor, isso contagia, e as coisas acontecem. Nós ficamos 100% envolvidos na obra, porque nós estamos fazendo com o coração. Eu não estou fazendo para me aparecer, não estou fazendo para os holofotes vir em mim, ou com o intuito de alguma coisa que possa vir quando eu faço alguma coisa. Não, porque eu faço porque eu amo meu Pai. E eu tenho certeza que eu estou fazendo isso para a obra dele. E que nós estamos preocupados unicamente em saber como é que Deus está olhando para mim. Não estou preocupado como é que o outro vai me olhar, não, eu estou preocupado o que Deus pensa disso que eu estou fazendo, o que Ele acha de mim fazendo isso. Eu estou fazendo bem, eu estou fazendo mais ou menos, será que eu estou agradando o Pai? A minha preocupação é essa, nem um outro holofote, nem um destaque, nem uma recompensa, porque Deus nos recompensa. A nossa recompensa está nele, não fazendo para receber, mas Ele está vendo, e eu me preocupo com isso, servi-lo, fazer o melhor, e as recompensas vêm, porque a palavra diz que Ele é galardoador. Jesus, ele tem prazer em nos presentear, mas nós não fazemos por causa disso. Nós fazemos porque nós o amamos, e ponto final. Mas Ele não nos deixa só. Ele quer nos alegrar, Ele vive mandando presentes espirituais para que os filhos se alegrem. Esse é o Pai é assim. Um filho está em casa, às vezes um filho bom, um filho que assim, o pai se alegra, de repente está lá fazendo as coisas, de repente, filho, trouxe aqui para vocês chocolate. Você se alegra já só de receber aquilo, pai, mas eu não queria, não precisa, não, mas eu quero te dar, eu quero te dar. Então não é porque nós queremos, mas é Ele que nos presenteia. E quando nós passarmos a viver esse momento e nós fazemos para Deus, sem interesse nenhum, nós vamos viver um outro momento na nossa vida familiar, nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, em todos os níveis da nossa vida, porque Deus vê o coração. Então, nós vemos que desde o início do ministério de Jesus veio com o seu coração inteiro para nós. Jesus veio com o seu coração para o mundo, com todo o seu amor, com uma missão de manifestar o reino de Deus através do amor. Mas Jesus não está aqui hoje em carne e osso, somente o seu Espírito que habita em nós. Então hoje quem precisa manifestar essa glória é você, sou eu. Quem precisa manifestar o amor de Jesus é você e sou eu, porque Ele já está dentro de nós. E a missão hoje é nossa, Ele nos delega hoje, Ele nos delegou como igreja, como ser seus representantes, suas testemunhas aqui na terra. E nós cremos que a igreja desses últimos dias é essa igreja. É a igreja que prega a palavra, mas ela é muito mais do que palavras de discurso. Ela é atitude. Ela é a manifestação concreta das mãos de Deus, da vontade de Deus, realizada hoje na terra. E Jesus, Ele estendia sua mão para todo mundo, para os órfãos, viúvas, leprosos, doentes, pecadores. Nós precisamos fazer isso da mesma forma. Ninguém é barrado pelo seu jeito de ser. Nós sabemos que Jesus aceita todos como são. Venha como você está. Mas através do momento que Jesus entra em o seu Espírito, nós não somos mais como éramos. Ele te aceita como você era, como você estava, mas agora você não pode ser o mesmo mais. Amém? E quando nós entendemos o valor de tudo aquilo que Jesus fez por nós, nós não vamos ser mais inertes, nós não vamos conseguir ficar parados, nós não vamos conseguir mais ser infrutíferos no reino. Não vamos mais conseguir. Não tem como, não tem como. Nós não vamos conseguir ficar parados em nome de Jesus nessa igreja mais.
Se você vinha ver os cultos, gostava até das palavras, legal, né? Mas se você não fizer nada quando você sair daqui, se ela ficar aqui dentro, nada vale. Nós precisamos começar a ser praticantes dessa palavra. E nós precisamos fazer algo por Ele, por gratidão. Lucas 7,47. Aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. É ou não é? Quanto mais longe de Jesus você era, mais pecador, você falava, eu não era merecedor disso, não sou merecedor, mas Jesus veio e transformou sua vida, e hoje você é filho, você se sente filho, e você quer fazer mais, porque você era muito pecador, você era muito errado, você era muito desviado, hoje você é muito de Deus, você é muito filho, você muito ama. É assim que a palavra de Deus diz. E já concluindo, indo para o final, os irmãos do louvor, se puder subir. A criação aguarda ansiosamente. Naquela versão que eu li, impacientemente por você se levantar desse lugar e fazer alguma coisa. O mundo tem uma impaciência, está ansioso para que você vá lá fora e faça alguma coisa diferente do que aquilo que você já fez, porque existe alguém dentro de você que quer te levar lá para fora para fazer alguma coisa por ele. Você tem se manifestado como filho de Deus na sua vida? Uma pergunta que eu faço e você responde para você mesmo. E a manifestação dos filhos queridos se dará quando o próprio Deus se fizer revelado, se fizer conhecido através de você e de mim. Mateus 5,13, Jesus disse, vós sois o sal da terra. Você é o sal. Você sabe uma comida sem sal como é ruim. Mas o sal ele vem dar o sabor, ele vem realçar o sabor das coisas, ele faz toda a diferença, ele manifesta um sabor agradável e faz toda a diferença para aqueles que experimentam. E eu e você somos com certeza a resposta de Deus para o mundo, amém? Eu e você somos as respostas de Deus para o mundo, amém? A terceira vez, para te dar a chance de você receber e você viver essa realidade. Eu e você somos a resposta de Deus para esse mundo. Amém? Glória a Deus? Amém. Então, queridos, é tempo de a gente fazer o quê? Precisamos arregaçar a manga. É hora da gente entrar em campo, como diz, né, no mundo do futebol. É hora de a gente fazer alguma coisa, refletir esse amor às pessoas, deixar de ser espectadores, aqueles que sentam assistir algo, para ser protagonistas de uma nova realidade, de uma nova história. E Deus quer essa nossa atitude, não só com palavras, mas sendo, como eu falei, os olhos, os braços, as palavras de Jesus às outras pessoas. Nos envolvendo, sendo um voluntário a cada dia mais, cumprindo, né, a nossa parte como parte desse reino, manifestando ao mundo a glória de Deus na terra, e apaixonados por Jesus e amando aqueles a quem Ele mais amou, que são pessoas. Jesus amou as pessoas, Jesus amou eu e você, e como nós começamos com o título dessa ministração, Deus conta com você. Eu queria que você se colocasse em pé, querido, e repetir, Deus conta comigo e com você. Esse é o seu momento, esse é o meu momento de manifestarmos isso. Então eu queria que você, ao ouvir essa canção, você falasse com Deus enquanto os irmãos cantam essa canção, e não ficasse apenas ouvindo essa canção ou tentando cantá-la, mas cantar a sua canção para Deus agora. Como você vai ser a partir dessa palavra? Será que você vai ser apenas aquele que escutou essas palavras, mas vai pisar ali para fora e ela não vai fazer nenhuma diferença na sua vida? Ou você deseja e assume o seu lugar, o seu papel no reino de Deus, falando, eu quero ser como o Senhor era. Jesus, eu quero ser seus olhos, seus braços, suas mãos, suas palavras. Me usa para a tua glória, em nome de Jesus.